Parte 5. Resiliência. Como viver numa era de perplexidade quando as narrativas antigas desmoronaram e não surgiu nenhuma nova para substituí-las. 19. Educação. A mudança é a única constante. O género humano está enfrentando revoluções sem precedentes. Todas as nossas narrativas antigas estão ruindo e nenhuma narrativa nova surgiu até agora para substituí-las. Como podemos nos preparar e aos nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem precedentes e de incertezas tão radicais? Um bebê nascido hoje terá 30 anos por volta de 2050. Se tudo correr bem, esse bebê ainda estará por aí em 2100. E até poderá ser um cidadão ativo no século 22. O que deveríamos ensinar a esse bebê que o ajude ou a ajude a sobreviver e progredir no mundo de 2050 ou no século 22? De que tipo de habilidades ele ou ela vai precisar para conseguir um emprego, compreender o que está acontecendo à sua volta e percorrer o labirinto da vida? Infelizmente, como ninguém sabe qual será o aspecto do mundo em 2050, muito menos 2100, não temos resposta para essas perguntas. É claro que os humanos nunca serão capazes de predizer o futuro com exatidão, mas hoje isso está mais difícil do que nunca. Porque uma vez tendo a tecnologia nos capacitado a projetar e construir corpos, cérebros e mentes, não podemos mais ter certeza de nada. Inclusive coisas que antes pareciam ser fixas e eternas. 1000 anos atrás, em 1018, havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas assim mesmo estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Se você vivesse na China em 1018, saberia que em 1050 o Império Song poderia ruir, que os quitais poderiam invadir a partir do norte e que as epidemias poderiam matar milhões. Contudo, para você estava claro que, mesmo em 1050, a maioria das pessoas ainda estaria trabalhando como agricultores e tecelões. Governantes ainda contariam com humanos para equipar seus exércitos e suas burocracias. Os homens ainda dominariam as mulheres e a expectativa de vida ainda seria de mais ou menos 40 anos. E o corpo humano seria exatamente o mesmo. Por isso, em 1018, pais chineses pobres ensinavam seus filhos a plantar arroz ou tecer seda. E pais ricos ensinavam seus filhos a ler os clássicos confucianos, escrever em caligrafia chinesa ou lutar a cavalo, e ensinavam suas meninas a serem donas de casa, recatadas e obedientes. Era óbvio que essas aptidões ainda seriam necessárias em 1050. Em contraste, hoje não temos ideias de que aspecto terão a China e o resto do mundo em 2050. Não sabemos o que as pessoas farão para ganhar a vida e não sabemos como vão funcionar exércitos ou burocracias e não sabemos como serão as relações entre os géneros. Algumas pessoas provavelmente viverão muito mais do que se vive hoje e o próprio corpo humano poderá ter passado por uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e a interfaces cérebro-computador diretas. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. Atualmente é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. No passado isso faria sentido, porque a informação era escassa
e mesmo o lento gotejar da informação existente era repetidamente bloqueado pela censura. Se você vivesse, digamos, numa pequena ilha, numa pequena cidade provinciana do México em 1800, teria dificuldade para saber muito sobre o resto do mundo. Não havia rádio, televisão, jornais diários ou bibliotecas públicas. Mesmo se você fosse letrado e tivesse acesso a uma biblioteca privada, não havia muito o que ler além de romances e tratados religiosos. O Império Espanhol censurava todos os textos impressos localmente e só permitia que fosse importada do exterior uma pequena quantidade de publicações previamente examinadas. Muito disso valia também para aquelas cidades provincianas na Rússia, na Índia, na Turquia ou na China. Quando vieram as escolas modernas, ensinando toda a criança a ler e a escrever, repassando os factos básicos da geografia, da história e da biologia, elas representaram uma melhora imensa. No século XXI estamos inundados por enormes quantidades de informação e nem mesmo os censores tentaram bloqueá-la. Em vez disso, estão ocupados disseminando informações falsas ou nos distraindo com irrelevâncias. Se você vive em alguma cidade no interior do México e tem um smartphone, pode passar a vida consultando a Wikipédia, assistindo a TED Talks e a fazer cursos gratuitos online. Nenhum governo pode ter esperança de esconder toda a informação da qual ele não gosta. Por outro lado, é alarmamente fácil inundar o público com relatos conflitantes e pistas falsas. Pessoas em todo o mundo estão a um clique de distância dos últimos relatos sobre o bombardeio de Alepo ou das calotas de gelo derretendo no Ártico. Mas há tantos relatos contraditórios que é difícil saber em qual acreditar. Além disso, inúmeras outras coisas estão a um clique de distância, o que faz com que seja difícil concentrar-se e quando a política ou a ciência parecem complicadas demais, é tentador mudar para alguns vídeos engraçados sobre gatos, fofocas de celebridades ou pornografia. Num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é informação. Ele já tem informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Na verdade, esse tem sido o ideal da educação liberal ocidental durante séculos. Porém, até agora, a maioria das escolas ocidentais tem sido bem negligente no seu cumprimento. Professores se permitem despejar dados enquanto incentivam os alunos a pensar por si mesmos. Devido a seu medo do autoritarismo, as escolas liberais têm um horror particular às grandes narrativas. Elas supõem que, enquanto dermos aos estudantes grandes quantidades de dados e um mínimo de liberdade, eles formarão sua própria imagem do mundo. E mesmo que esta geração não seja capaz de sintetizar todos os dados em uma narrativa do mundo coerente e com sentido, haverá muito tempo a construir uma boa síntese no futuro. E agora o nosso tempo se esgotou. As decisões que tomarmos nas próximas décadas vão moldar o nosso próprio futuro da vida. Só podemos tomar essas decisões com base na visão atual do mundo. Se esta geração não tiver uma visão abrangente do cosmos, o futuro da vida será decidido aleatoriamente.